Fala tu! Meu nome é Lívia e sou Imersões Literárias. Você já ouviu falar de alguém que a vida inteira era um zero à esquerda, não valia nada, foi criado à la Bangu, largado na vida e no final, ali pelo tempo de fase adulta e tal, conseguiu se dar bem de alguma forma? Se você conhece esse tipo de história, então você vai identificar esse mesmo tipo de história em Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. A gente vai falar sobre esse livro hoje. Se você quiser saber sobre a minha experiência de leitura desse livro e o porquê eu estou recomendando essa semana, puxa seu banco e bora papear. O nome do protagonista é Leonardo. Leonardo é filho de um cara, oficial de justiça, meirinho, enfim, alguém relacionado à justiça, também chamado Leonardo. E esse cara, o pai, o Leonardo pai, casa-se com uma brasileira, ele é português, e durante um primeiro momento assim da vida deles dois, né, enquanto casal, tá tudo dando certo, mas depois o Leonardo pai descobre que a moça não é lá a florzinha que ele achava que ela fosse. Ele descobre, na verdade, que ela começa a ter vários casos ali pela região do Porto. E ele fica muito chateado, muito revoltado. O Leonardo nasce, o Leonardo, protagonista dessa história, nasce e acaba que aquela família vai se dissolver porque a mãe do Leonardo vai embora de casa e o pai precisa cuidar do garoto. Só que ele não tem jeito com criança, na verdade esse filho não era nem desejado. Então ele entrega esse filho para uma tia dele para cuidar. E ele vai viver a vida dele, tipo, abandona mesmo o garoto na casa dessa tia. E é aí que a história começa de verdade. O Leonardo vai passar de um cara que deveria ser parte da igreja, né? Porque naquela época, quem não... estamos falando no tempo do rei, como diz o próprio narrador aqui. Há pros idos de 1700 e tanto, 1800 e tanto. O Leonardo, se não fosse pro tino dos negócios, se ele não fosse um cara para viver no exército, ou viver no direito, ou viver sei lá em que outra coisa, ele iria para a carreira eclesiástica. Essa tia tenta colocá-lo para fazê-lo padre, não consegue, porque ele simplesmente não tem vocação eclesiástica. Depois ele tenta trabalhar num armazém, uns secos e molhados, também não consegue. Ou seja, Leonardo em si é uma força da natureza. Ele não consegue ser parado, ser pego, ser preso por ninguém. Ele passa desde a infância aprontando numa tentativa de ser esse padre, essa figura eclesiástica, até se tornar, depois ali pela adolescência e início da juventude, vadilmó, sendo inclusive perseguido pela polícia real, pela guarda real, até que no final ele chega a ser um sargento. O Leonardo, o personagem Leonardo, é a própria figura do pícaro. É aquele que vive aprontando, vive fazendo besteira, é aquele anti-herói. Você olha para o Leonardo poucas falas tem, inclusive, aqui na história. Outros personagens falam muito mais do que ele. E, assim, né, no decorrer da narrativa. Mas o tempo todo você vê as atitudes, o porquê ele faz as coisas, é a própria figura do pícaro. E ele vai ser esse cara que vai te despertar, às vezes, um ódiozinho. Tipo, caraca, cara, como é que esse cara pode ter feito isso? Ou então ele vai te despertar pena, porque você sabe que ele foi criado numa família disfuncional. Ou às vezes você vai rir com ele, porque ele de fato é um cara muito engraçado, ele é muito escorregadio. E às vezes você vai ficar esperando que ele consiga finalmente se redimir. Pois bem, esse livro, tá? Eu tenho algumas informações aqui. Esse livro é uma comédia de costumes, tá elencado, né, na comédia de costumes. Ele foi publicado conforme os folhetins daquela época, de 1800 e tanto, Correio Mercantil daqui do Rio de Janeiro, que era, né, a capital do Império, né, a capital do Reinado, depois da capital do Império, entre 1852 e 1853. Então, um capítulo era publicado por dia. É o ancestral da nossa novela. Se
todo dia, de segunda a sábado, o autor de novela deixa um pedacinho da história para você assistir, fazendo um gancho para o dia seguinte para te prender, você voltar no dia seguinte para saber a continuidade dessa história, era a mesma coisa que se fazia nessa época. Cada capítulo era publicado numa seção do jornal por dia e sempre havia, como há aqui, um gancho, um cliffhanger, para ele poder te prender, fazer você comprar o jornal no dia seguinte para você continuar a história. Em forma de livro, essa história vai ser publicada em 1854. Então, como eu falei, é uma comédia de costumes. Aqui vai haver vários personagens que vão meio que retratar a sociedade da época, né? Essa tia dele é, assim, a personagem mais cativante, porque ela é quem tenta incutir na cabeça do Leonardo essa vontade de ser alguém na vida. A pobrezinha até consegue, mas assim, lá pro final do livro ela consegue que Leonardo se assunte, vamos dizer assim, que ele deixe de ser esse vadio para virar uma pessoa de bem. Existe um interesse romântico do Leonardo aqui, mas como eu te falei, ele é um anti-herói, então essa união amorosa não vai acontecer de cara. Vai levar ainda muito tempo para o Leonardo conseguir pegar essa mocinha de jeito. A respeito do livro em si, como a gente está falando de um romance do século XIX, talvez alguns leitores nos dias de hoje, principalmente se forem adolescentes, jovens, sem um lastro de leitura anterior, possam, sabe, ter um pouco de dificuldade com o que vão encontrar aqui. A linguagem é um pouco, eu não queria dizer anacrônica em relação aos dias de hoje, mas sim, existem muitos termos que a gente já não usa mais. Então, talvez é necessário mesmo o uso do dicionário, é necessário que você faça uma segunda leitura, às vezes, para você poder captar aquilo que o narrador está falando, o narrador em terceira pessoa. Às vezes é necessário que você procure se ambientar, até se você não conhecer o Rio, você procure se ambientar nos lugares onde o narrador diz que o Leonardo está passando, quando ele está junto com os amigos dele, ou ainda quando criança, a igreja que ele tentou servir como coroinha e não deu certo. Então, existe um trabalho, um certo trabalho mesmo para captar as referências. Por isso eu acho que hoje esse tipo de livro, e esse clássico efetivamente, não seja indicado para adolescentes da faixa de 13, 14 anos, sem que o professor ou a pessoa que estiver responsável por isso faça esse trabalho de contextualização, porque vai enfrentar um pouco de dificuldade. Eu acredito firmemente nisso. Existem muitas reviravoltas aqui, na própria vida do Leonardo, nos outros personagens. E por que Memórias de um Sargento de Milícias? Você já entendeu que o Leonardo vai se tornar um sargento em algum momento da história. Eu já posso te dizer, sem te dar muito spoiler, que é como se fosse uma espécie de biografia. Aí você vai ter que descobrir se é contada pelo próprio Leonardo ou por outra pessoa. Vou deixar assim. Deixa um final feliz aqui, eu vou logo te avisando, você vai rir bastante, essa história é bem engraçada. Há alguns pedacinhos assim que você fica, caraca, mano, é bem sem noção. É como se fosse assim, mal comparando, como se fosse uma comédia dos dias de hoje com bastante risada da plateia, vamos botar assim. Daí, minha indicação para o dia de hoje é Memórias de um Sargento de Milícias. Eu queria agradecer o Henrique, meu amigo lá do Twitter, vou deixar a arroba do Henrique aqui embaixo. Henrique que me pediu para falar sobre esse livro, por coincidência eu já tinha lido, e trouxe hoje para a gente poder conversar rapidinho. Vale muito a pena, se você puder comprar, se você puder baixar, se você puder adquirir de alguma forma, vale muito a pena. É um livrinho assim, que por conta disso que eu tô falando, talvez, da linguagem, enfim, te leve um pouco mais de tempo para você ler, tipo, sei lá, uns 2 dias, até você poder pegar o ritmo da história, não vai passar muito disso não. É um livro muito bacana, tá recomendado. Eu vou ficando por aqui, te agradeço por ter chegado até aqui comigo. Peço teu like, assina o canal para você receber notificação toda vez que o vídeo for ao ar. A gente se vê no próximo. Um beijo, até lá.